que no dia a dia, enfim, converse com ele, seja cliente, seja amigo e tal. E eu acho que a LFTV não está distante disso, pelo menos no que me compete em relação à atenção que ele sempre tem dado à minha pessoa e à LFTV. Bom, e evidentemente que a reflexão disso fica com você, porque nesse bate-papo nós todos somos cúmplices, porque viajamos, enfim, no mesmo diálogo, no mesmo debate, querendo uma Laura de Freitas, de alguma forma, também criando reflexões sobre o nosso bate-papo. Um dos estudos recentes do nosso convidado está sobre exatamente a família. Eu lembro que um dos comentários, ou seja, um subtítulo é Em Busca de Novos Paradigmas. Ora, nós tivemos um episódio recente e que ainda a sociedade convive com isso, e ainda não explicado pela polícia, pelo menos até o momento em que nós estamos gravando esse material, há uma lógica policial que leva a situação para o indiciamento, se achando que há uma possibilidade muito grande de que na própria família da jovem Isabela estaria, assim, a indicação de culpados pela sua morte. Até que ponto uma família pode, integrantes de uma família, compor uma situação de acobertar uma situação de proteção aos filhos? Até que ponto uma sociedade se sente, digamos, no direito de poder contribuir de maneira, eu não posso chamar irracional, mas de maneira pouco lógica, à condução dos seus filhos? O que é a hiperproteção de um pai, de uma família, em torno dos seus integrantes? Evidentemente que um dos subtítulos dessa nossa conversa de hoje com o nosso convidado, o professor, o teólogo Alain Cordeiro, está a família que permanece dentro de nós. Ora, eu quero buscar aí uma reflexão. O primeiro ponto acontecer um ato que abalou a sociedade brasileira. Na verdade, atos muito próximos desses acontecem, provavelmente, no dia a dia, mas que não chegam à mídia. E como não chegam à mídia, ou que não há uma luta do outro lado pela busca da audiência, que é um drama, eu às vezes fico, me questiono o papel da LFTV aqui dentro. Felizmente, nós não somos candidatos a buscar audiência efetiva, nem brigar por uma audiência aqui dentro. Quem assiste a LFTV sabe o que eu estou dizendo. Nós somos exatamente a expressão de uma companhia que no dia a dia quer registrar fatos que possam não só informar, como criar reflexões. Aliás, eu acho que a palavra que mais vocês ouvem da gente aqui nos nossos programas é reflexão. Cuidem de raciocinar, tenham uma informação e busquem as reflexões que o caso requer. Hoje não é diferente, mas no caso essa jovem Isabela, o que a gente pode determinar? Primeiro, o parâmetro alguém cometeu o assassinato. Óbvio, aquilo não significou em nenhum momento suicídio, está fora de qualquer cogitação. Logo, ela foi assassinada. Os pais, o tempo inteiro, o pai, a madrasta, o avô, enfim, há uma polêmica em relação a uma série de procedimentos. Mas, o que a gente quer pensar aqui como pode isso acontecer? Como pode, numa família, acontecer algo tão grave, de repercussões absolutamente implacáveis sobre a sociedade brasileira? Como explicar isso no ambiente da família, já que ela permanece dentro de nós? A pergunta fica com o senhor. É uma memória inconsciente. Ninguém vai conseguir se desenvolver ao longo da vida desconsiderando aquilo que fez parte do primeiro momento. Foi registrado como sendo sua família de origem. Então há uma frase de um escritor americano, mas ele é um judeu, chamado Harold Kushner. Ele diz o seguinte, que nós somos aqueles a quem amamos. Você não está só. Dentro de você há um registro de todo um contexto no qual você saiu.
existem características do seu pai, de sua mãe. Biológico, DNA, ok. Tá? Então, todas essas informações emocionais, psíquicas, essas coisas nos acompanham. Então, a família é uma realidade internalizada, algo que faz parte da nossa estrutura inconsciente. E, em algum momento, você acaba repetindo determinadas coisas que você olhou nos seus pais e que você condenou a vida toda. Por que há uma repetição de determinadas atitudes que você um dia reprovou? Porque você faz parte também daquilo. Mas veja bem, o questionamento é, se o filho é um reflexo da família que tem, você não teria personalidades distintas dentro de uma mesma família. Aquela história que você ouviu, como todo mundo ouve, de que aquela é a ovelha negra da família. Quer dizer, são chavões da sociedade em relação a esse destoou da família. Se você diz que nós somos o registro, digamos, psicológico, enfim, de um comportamento social da família, por que há uma heterogeneidade entre os membros, os irmãos, enfim, netos de oriundos da mesma família? Isso tudo é convenção, Rui. Aquele dali é um desequilibrado. Aquela dali é certinha. Aquele dali é a pessoa correta, mas aquele dali é a ovelha negra. Na realidade, são convenções, nós criamos isso. Porque, de certa forma e a rigor, todos nós temos uma sombra, é a linguagem da psicologia analítica, né? É um lado sombrio dentro de nós. Pelo contrário, a ovelha negra é muito mais saudável do que aquela ovelha transparente, tá? Porque, por alguma razão, essa ovelha negra está deixando que algo seja visto, seja percebido. A sua linguagem de protesto está acontecendo. A ovelha negra não tem máscara, é isso? Não, ela é mais transparente do que aquela boazinha. Tenha medo de quem é muito bonzinho. Tá? Se proteja. É justamente por isso que nós vamos para a história religiosa, a história que mais matou, a história mais sangrenta que existe. E a entidade mais perversa é a entidade religiosa. Os religiosos são a classe mais perversa da sociedade. E você vai ler isso em Nietzsche, quando ele escreve sobre o anticristo. Ele fala que o próprio anticristo era justamente o movimento dos próprios cristãos, que faziam tudo aquilo diferente que o Cristo havia falado. Né? A Inquisição, o período da Inquisição, seja um grande registro. Continua sendo. Nós não temos hoje acesso, as coisas acontecem todos os dias, mas, por exemplo, há pouco tempo, a família do Lucas, garoto que foi estuprado, foi assassinado, foi queimado, né, por uma figura religiosa, que possivelmente era uma figura religiosa que condenava temas relacionados à sexualidade, à violência, a desejo. Então, toda vez que alguém se posiciona veementemente condenando determinados temas, isso tem muito a ver com ela. Isso tem muito a ver com ela. Então, nós criamos a ideia de que fulano é certinho, fulano não é. Existe essa ovelha boa, essa ovelha ruim, esse ser humano. Na realidade, somos todos iguais.